agora, né? Então estava tendo um atraso de e-mails, né? Eles conseguiram ampliar para 8.000 e a orientação é para que todo mundo que fez a sua inscrição, concluiu a inscrição, aguardar o recebimento do e-mail com a confirmação da inscrição realizada, né? Algumas pessoas também tiveram dificuldade no primeiro acesso, né? Então, o acesso realmente é feito também por um e-mail. Se você não tiver um e-mail válido, você tem que fazer o seu cadastro, aí você vai receber o e-mail, você vai confirmar para realmente constatar que é você, e a partir disso aí é que você vai entrar com o e-mail válido e vai fazer seu cadastro lá e sua inscrição, certo? Então, se a pessoa fez lá a inscrição, não recebeu ainda o e-mail confirmando, né, a conclusão da inscrição, não adianta ficar tentando acessar o sistema, porque a pessoa só vai, obviamente, ficar ainda mais ansiosa, além de sobrecarregar o sistema? Isso, tem que aguardar, né? A Prodaté deu um prazo aí de até 24 horas do recebimento do pessoal que fez ontem, né? Ontem, até 3 horas da tarde, a gente já tinha 45.000 inscritos, e hoje de manhã já entrei em contato com a Prodaté, eles informaram que a gente já tinha hoje pela manhã já 82.000 inscritos, né? Então, praticamente dobrou aí o número, né? Mas aí a gente já está conseguindo dar vazão a esses e-mails, as pessoas entenderam como é que funciona, né? E a quantidade superou bastante a nossa expectativa, né? Então, com relação também às inscrições, alguns dados, a Prodaté verificou que algumas pessoas fizeram preenchimento errado de alguns dados, né? Então, assim, e-mail que não está válido deve ser alterado realmente lá. E CPF principalmente. Os outros dados, tudo você consegue, depois de feita a sua inscrição. Se você quiser fazer alguma alteração de dado, pode fazer sem precisar recorrer ao suporte técnico. Mas se você errou o CPF ou o e-mail, aí realmente isso aí você vai ter que recorrer à Prodaté no suporte técnico. O suporte técnico, ele não vai ser feito de forma presencial, é feito de forma, pelo atendimento no WhatsApp, de mensagem, então você vai mandar seus dados lá e a mensagem, dizendo qual é o problema, e eles vão atender e resolver o problema. O número do WhatsApp é 3215-7592, da Prodaté. Ou seja, se por um acaso a pessoa, por um descuido, colocou ali no cadastro o endereço de e-mail errado, então a pessoa está aguardando a confirmação chegar e não chega porque o endereço de e-mail está errado. A pessoa, então, nesse caso, ela deve acessar novamente o sistema para fazer retificação, né, colocar de forma correta o endereço do e-mail, ou entrar em contato com o suporte? Ele vai tentar entrar de novo, né? Ele vai ver se foi confirmado primeiro o e-mail dele. Se realmente o e-mail estiver correto, ele vai tentar acessar o sistema com esse e-mail. Se não, ele vai entrar em contato com o suporte da Prodaté para fazer essa correção. Então, a correção que pode ser feita pela Prodaté é só referente ao CPF e ao e-mail válido, né? As demais alterações podem ser feitas pelo próprio inscrito lá no cadastro dele, né? Vamos supor, ele quer alterar a renda, ele quer alterar algum dado da composição familiar, algumas das respostas que ele fez para as perguntas que tem lá, então isso aí ele consegue fazer, exceto o e-mail e o CPF. Só para a gente repetir de novo para o pessoal de casa, olha, você que quando a Mariane ela falou aqui o contato do suporte, você que não conseguiu anotar, não conseguiu gravar de memória, ela vai repetir, por gentileza, para que você consiga pegar essa informação. Esse número ele está no edital também, né? Mas eu vou repetir aqui, 3215-7592, eles não atendem chamada de ligação, é só mensagem do WhatsApp, você pode fazer o print da tela, se tiver algum outro problema também do sistema, e pode enviar que eles vão fazer o atendimento. Com relação à dúvida, em relação à própria inscrição em si, aos campos de preenchimento, ao edital, se você se enquadra ou não, esse tipo de dúvida ele deve ser tirada com as SDUs. Então, as SDUs têm as coordenações de habitação, que são as assistentes sociais que estão lá de plantão durante essa semana para fazer o atendimento presencial, nesse caso é presencial, de 7h30 a 1h30, e também pelo WhatsApp, e os telefones do WhatsApp estão lá nas redes sociais. Olha, uma pessoa enviou a pergunta para a nossa produção, informando, na verdade, era uma informação da maneira, da dinâmica lá, manuseando o sistema. Eu consegui fazer o cadastro, aí em cima apareceu uma bolinha verde.
apareceu cadastro concluído, validado, mas seria melhor ter certeza pelo e-mail, mas não chega a mensagem. Então, era exatamente isso que você falou agora há pouco. Foi concluído, só que depois ele tem um e-mail, ele vai receber um e-mail com a confirmação da inscrição dele, é como se fosse um protocolo, né? Então, ele vai ter que aguardar por conta desse tempo de resposta dos e-mails, né? A gente tem ainda alguns e-mails em atraso, ainda referente às inscrições do dia passado, né? Mas aí ele tem que aguardar. Agora há pouco a gente falou sobre isso, mas chegou aqui a pergunta de uma outra pessoa. A minha pergunta é sobre as pessoas que não conseguiram fazer a inscrição das casas. As pessoas que colocaram e-mail errado não conseguem fazer porque não chega a notificação para dar a continuidade. O que vai ser feito? Agora há pouco você falou sobre isso, mas por gentileza, só para que essa pessoa possa ter essa confirmação? Na hora que você entra lá no link, ele vai aparecer uma caixa para você colocar o seu e-mail e sua senha, se você já tiver um e-mail e uma senha válida. Se você não conseguir fazer isso, lá tem embaixo cadastrar. Aí você vai cadastrar o seu e-mail, sua senha, e você vai receber no seu e-mail aquela confirmação para você validar que realmente é você. É a partir disso aí que você vai entrar de novo para concluir sua inscrição. Se tiver dando problema em relação a isso, aí é que você vai entrar em contato com a Prodaté naquele suporte técnico do WhatsApp. Então, aqui já respondeu, inclusive, a pergunta da Eliane, do Buenos Aires. Tá bom, Eliane? A Micaele, bom dia. Fale sobre que tem muitas pessoas que não precisam de casas e estão se inscrevendo. Que eles têm que ver isso, pois não é justo. Mariana, eu não sei se exatamente este assunto entra, né, na sua pasta, mas em relação a isso, há uma fiscalização, porque algumas pessoas talvez não tenham a necessidade de fato de entrar, né, como candidato para o programa. A gente não pode impedir as pessoas de fazer inscrição, mesmo porque as inscrições, os dados são declaratórios e as pessoas estão se responsabilizando pelas informações que elas estão prestando aí. A segunda etapa, que vai começar na próxima semana, né, que a gente vai ter agora, depois da finalização das inscrições, a gente vai ter quase um mês aí, justamente de análise dessa base de dados, né, onde a gente vai conflitar isso com a base do CadÚnico, né, então todo mundo que está inscrito realmente tem que atender a todos os critérios previstos no edital, e a gente vai confrontar isso com a base do CadÚnico e a base do cadastro imobiliário. E realmente as pessoas que a gente constatar que já tem imóvel, né, a gente tem um cadastro atualizado dos imóveis, então a gente sabe, a gente tem como conflitar isso aí, né? Por isso a importância do CPF, tanto do chefe do grupo familiar, do responsável familiar, como também dos membros. E a mesma coisa acontece com a base do CadÚnico. A base do CadÚnico, tanto o responsável familiar tem um CPF dele lá cadastrado, como todos os membros da família. Então, isso é uma forma da gente fazer a verificação. E, num segundo momento, depois que a gente enviar essa lista de selecionados para a Caixa também vai fazer esse cruzamento de dados, mas numa base nacional. Essa primeira fase, então, ela vai até o dia 8, né, domingo, as inscrições, mas a pessoa está perguntando aqui, mandei mensagem ontem, não fui respondido, e se até o dia 8 eles não me responderem, mando mensagem para Prodaté? Se for em relação ao sistema em si, a dificuldade em relação ao sistema não está funcionando, ou problema com o CPF, com o e-mail, com a Prodaté. Mas se ele tiver dúvida em relação a se ele se enquadra ou não, seria com as SDUs. Então, a inscrição que as pessoas podem fazer agora pelo sistema, todas essas informações relacionadas aos candidatos irão passar, então, por uma avaliação dos órgãos envolvidos no programa, para que, de fato, se tenha certeza se aquele candidato é uma pessoa que se enquadra, então, nas exigências do programa. Sim, a gente está adotando para esse edital o que está previsto na portaria, que são critérios definidos nacionalmente, né, pelo Ministério da Cidade, e a gente tem também essa base de dados que já foi repassada pela Sencasp para a Prodaté e para a análise da Semplan em conjunto com as SDUs. Então, na verdade, é um trabalho, a Semplan está coordenando, mas é um trabalho de parceria com a Sencasp, a Prodaté e as SDUs, e a equipe das SDUs. Então, a gente tem um grupo onde a gente vai fazer a análise, né,
muita coisa vai ser analisada no próprio sistema, pelos critérios e pela base de dados que a gente tem lá, vai ser conflitado, mas também vai ter análise dos técnicos dessas secretarias que estão envolvidos dentro do processo, né? E aquelas pessoas que realmente têm critérios lá que não se enquadram, elas serão desclassificadas. Então, no caso, se a pessoa tiver alguma dúvida, de fato, tem que entrar em contato com esse número que você falou agora há pouco. Se for referente a problema no sistema, né, uma falha do sistema, ou está fora do ar, ou alguma coisa do tipo, seria com a Prodaté. As demais dúvidas em relação ao enquadramento, se ele se enquadra ou não, tem um perfil social para a inscrição, seria com as SDUs, que lá a gente tem a equipe das assistentes sociais para melhor orientar. É necessário, então, que se tenha uma renda familiar de até R$ 2.850, seria? Os primeiros critérios que são para a inscrição é ser maior de 18 anos ou emancipado, né, ser residente do município de Teresina, estar inscrito no CAD único e no CAD único do município de Teresina, né, e essa inscrição tem que estar atualizada, justamente porque a gente vai conflitar essas informações. Basicamente, e a renda é a renda máxima de R$ 2.850 para o grupo familiar, é a renda máxima do grupo, tem que ser no máximo esse valor, né? Então, vai somar a renda de todos os membros da família e pode dar no máximo esse valor. Chegou aqui mais uma pergunta. Bom dia, no inscrição do Minha Casa Minha Vida, pede o número do RG e também CNH, mas identidades novas não tem número do RG. O que colocar no local, minhas filhas são crianças, no caso de pessoas, deve ser dependentes, né? Falou criança, que tem que colocar essa informação lá. O que a pessoa pode fazer se for uma criança que não tiver ainda esse documento? Aí ele vai deixar em branco, né? Porque assim, o documento CNH só é cobrado do titular, né? E dos demais membros são cobrados os documentos pessoais. Mas hoje a gente sabe que o RG ele é obrigatório para todo mundo, inclusive para as crianças, né? Mas acho que lá tem a opção outro e ele pode informar outro tipo de documentação. Na verdade, nesse primeiro momento, a documentação ela não está sendo exigida, né? Então, tem uns campos lá de preenchimento, que ele vai preencher, alguns dados são obrigatórios e outros não, e as pessoas que foram selecionadas, no segundo momento, é que ele vai ter que apresentar a comprovação, a documentação comprobatória. Ok, Mariane, muito obrigado. Informações que foram extremamente importantes para as pessoas que estavam com dúvidas em relação ao cadastro do Minha Casa Minha Vida. Lembrando que a inscrição acontece até dia 8, tá bom? E aí, qualquer tipo de informação, se for problema de suporte no sistema, mais uma vez, por favor, aqui é o número que a pessoa... Esse aqui é o WhatsApp? É o WhatsApp. WhatsApp, que é o 3215 7592. Mais informações sobre este e outros assuntos, você pode estar acessando o portal de notícias a10mais.com e também sempre ficar atento e atentas à programação jornalística da TV Antena 10. Voltamos aos estúdios do Piauí no Ar, sempre com prestação de serviço. É com você, Sayuri. Chico Filho, como chegaram perguntas e a maior dificuldade é mesmo em relação ao e-mail, que o e-mail de confirmação não chegou. Uma informação importante também passada por uma telespectadora é que as pessoas devem olhar a caixa de spam para saber se não está lá. Reforça essa informação a respeito do e-mail trazida pela representante da secretaria. Se o e-mail de confirmação não chegou, o que a pessoa deve fazer? Ok, Sayuri. Olha, uma telespectadora, inclusive, mandou mensagem fazendo um lembrete muito importante, que as pessoas precisam saber como é que está a caixa de mensagens do e-mail. De repente está super lotada, né? E aí mensagens novas não chegam. Se a pessoa não receber a notificação, o que tem que fazer? Aí, assim, se não receber, ela tem que entrar em contato com a Prodaté para verificar isso aí, realmente, para ele ter como comprovar que ele está inscrito, né? E também uma dica, viu? Você deve ir lá olhar a caixa de entrada, mensagens antigas que você não vai mais precisar. Então você deve fazer uma limpeza para dar espaço, que talvez o e-mail possa ter sido até enviado a confirmação, mas não chegou porque a sua caixa de entrada está aí super lotada. Olha, mais informações, você continua acompanhando na TV Antena 10, a sua Record Piauí. É com você, Sayuri. Meu querido, só mais uma pergunta, porque realmente é a mesma pergunta que está se repetindo e eu preciso tirar essa dúvida.
uma informação a mais, olha a caixa de spam também. Olha lá, tem uma parte de spam no seu e-mail que pode ter chegado lá. A outra pergunta, muito questionamento. Sim, aviso a Prodaté vai me responder até o dia 8 de junho? Só confirma isso com a nossa entrevistada. Então, Mariane, mais uma pergunta aqui da nossa apresentadora, a Sayuri. Pessoas estão perguntando, será se a Prodaté vai responder a pessoa até o dia 8 de junho? Corre o risco disso não acontecer até o dia 8? Se for, talvez possa ter uma prorrogação? Vai atender sim, né? As SDUs, elas estão trabalhando no atendimento só no horário da prefeitura, que é de 7h30 a 1h30, mas a Prodaté, esse atendimento do suporte é no horário comercial, então é manhã e tarde, né? E a gente vai atender sim. Então, o que ficou do dia anterior para o outro que não foi atendido, vai ser atendido no dia seguinte, né? Então, no caso, acreditamos que foi montada, então, uma operação, né, para atender este momento de grande demanda. Sim, e na verdade, se a gente já tem 82 mil inscritos, por mais que os e-mails não estejam chegados, essas pessoas estão cadastradas lá, né? E se for o caso, no segundo momento, a Prodaté pode ver a questão do reenvio do e-mail. Tá ok, Mariane, muito obrigado. Foi de extrema importância os esclarecimentos. Sayuri, é com você.